ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e hoje não está na apresentação comigo a Carol Freitas, porque a guerreira foi descansar, tirou umas férias, mas em seguida a Carol vai estar de volta. E mais um episódio chegando na parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, além de Trilegal, apoiar o futebol feminino é Trilegal. E este episódio se dedica a falar sobre a final da Copinha Feminina, as gurias coloradas que vão entrar em campo neste domingo, na decisão contra o Fluminense. E por isso que o Resenha das Gurias tem o prazer de receber a Mari Ribeiro, goleira das Gurias Coloradas, ela que foi importantíssima para essa classificação, para este feito que é inédito na participação do Inter na Copinha, que está só na sua segunda edição. Mas Mari, muito obrigada por nos atender no meio dessa preparação para um jogo que é tão decisivo. Mas para te ouvir, como é que é chegar nesse momento, essa primeira final do Inter na Copinha Feminina? Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada. Pra gente é muito bom, né? No passado a gente ficou no meio do caminho e a gente veio com a percepção melhor, sabendo o que a gente tinha que fazer, que a gente não podia cometer os mesmos erros e a gente conseguiu chegar na final. Até eu acho que é importante analisar essa campanha do Inter, Mari, porque a gente está falando de uma equipe que está invicta, né? Chega para essa decisão de forma invicta, teve essa classificação especialmente contra a Ferroviária, que é uma equipe muito tradicional, assim como o Botafogo também, que é o atual vice-campeão, e uma classificação que foi para os pênaltis, com a tua defesa que foi extremamente importante, né? Além do 100% de aproveitamento nas penalidades, mas queria que tu falasse um pouquinho, especialmente desse último jogo contra a Ferroviária. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Como a gente ganhou delas e acabou eliminando no ano passado, então a gente sabia que elas viriam com mais vontade ainda contra a gente. E a gente não jogou um dos nossos melhores jogos, mas a gente soube fazer. A gente fez o gol, conseguiu segurar e a gente foi com cabeça para os pênaltis. Mário, acho que tem uma coisa que é muito particular, né, dessa posição, que é a posição de goleira, porque a responsabilidade toda tá justamente em quem bate, né? Tem essa questão. Mas queria te ouvir o que passou na tua cabeça ali na hora das penalidades. O torcedor já sabe, já conhece, te acompanha, sabe que uma das especialidades tuas é justamente, né, pegar pênaltis, defender. Como é que foi um pouquinho na tua preparação ali quando a decisão se encaminhou mesmo para a decisão para os pênaltis? Acho que vem tudo na cabeça, né? Porque a gente veio de um ano muito cheio, um ano turbulento para a gente, do Sul principalmente. Então, acho que a gente tenta fazer as coisas valerem a pena. E eu fui muito feliz ali nos pênaltis. A gente treinou isso e consegui pegar um e levar o time para a final. E até falando um pouquinho mais sobre isso, é uma característica que é tua. Queria te ouvir como é um pouco da tua preparação. Espera até aquele último momento ali para ver para que lado que a batedora vai cobrar. Como é que tu tenta se preparar justamente nestas decisões? E tô falando isso porque em caso de empate no tempo normal no domingo, nessa decisão, pode também ir para pênaltis. Como é que tu se prepara, analisa as cobradoras? Como é que é esse processo para ti? A gente analisa as cobradoras, eu tento esperar o máximo, porque eu sou grande, então se alguma delas baterem mal, eu consigo chegar. Então eu tento esperar o máximo que dá. Acho que nas cobranças contra a Ferroviária, eu escorreguei em alguns. Acho que também o campo sintético acaba derrapando um pouco, né? Na grama normal a gente consegue travar mais, ter o pé de apoio bem firme no chão, mas a gente analisa as cobradoras primeiros, eu tento esperar o máximo que eu posso e seja que Deus quiser. E eu ia dizer, né? Tá dando tudo certo, né? Por enquanto tá dando tudo certo, é seguir esse caminho. Sim. Agora, Mari, também falando um pouco sobre essa campanha na Copinha, é uma competição que ela é bastante desgaste, tem bastante o desgaste. Vocês já estão no final da temporada, então
também aumenta tudo isso. Como é que vocês se prepararam ao longo dessa competição e como é que vocês estão tentando, de alguma forma, minimizar esse desgaste físico, conversando também para corrigir erros e repetir o que vem dando certo? Como é que tem sido essa preparação? A gente tenta dormir o máximo que pode, se hidratar bem. A gente tem a nossa nutricionista que passa tudo certinho pra gente, tem o pessoal que está aqui, e a gente tenta controlar o máximo das coisas, né? A gente está numa época que desgaste já está por completo, tanto mental, tanto físico, por ser final de temporada. A gente fica ansiosa até para ir para casa, né? Porque, tipo, tem meninas aqui, por exemplo, que não viram a família esse ano ainda. Então, para a gente é mais ansiedade agora para a final, mas a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas direitinho, seguir nos trilhos, né? Seguir o que está dando certo. E diante desse cenário todo que tu falou, o que vai ser mais decisivo para esse jogo contra o Fluminense? O que vocês assim, já estão estudando em relação à equipe? E eu falo não só da adversária, mas também na preparação de vocês. O que vai ser mais decisivo para esse jogo? Eu acho que vai ser um jogo de quem erra menos. Então, acho que psicológico, acho que o que mais vai ser ali, acho que vai ser cabeça mesmo e quem errar mesmo, menos. Porque acho que as duas equipes são boas, né? Acho que você está numa final, então não é para qualquer um. Então, porque a gente é capaz de estar aqui, tanta gente, tanto Fluminense. Então, acho que vai ser um jogo de quem errar menos. Até, Mari, para te ouvir um pouco sobre a própria Copinha, ela já é uma competição que é muito tradicional no futebol masculino para dar essa oportunidade para quem está atuando na base, já se mostrar também para o profissional. Como é que vocês veem também a importância da Copinha Feminina, que está apenas na sua segunda edição, e com vocês também chegando pela primeira vez na decisão do título? A gente vê com um cenário de visibilidade, né? Porque nos jogos do Brasileiro a gente não teve tanta transmissão assim, igual a gente está tendo aqui, até mesmo dos horários, né? Nossos jogos, por exemplo, foram mais tarde, então dá para o pessoal acompanhar mais. Então, tipo, para a gente é um cenário de visibilidade mesmo, de mostrar o que a gente tem feito no ano inteiro, do que a gente está trabalhando, do que a gente está treinando. Até, acho que a gente só teve um cortezinho no final, mas você citou sobre a temporada, né? Já que a gente está chegando ao fim. Como é que tu avalia o teu ano? Foi também de oportunidades no time principal, ganhando chances. Um ano também que, de certa forma, foi conturbado para o Inter, especialmente no Campeonato Brasileiro. Acabou agora ficando com o vice-campeonato no Gauchão Feminino. Como é que tu avalia o teu ano, né? E até na comparação com o time, já que o Inter também oscilou bastante no Campeonato Brasileiro, falando do time principal. Eu acho que a gente teve as nossas dificuldades ali, mas eu acho que no momento certo a gente conseguiu trocar a chave, né? No momento que a gente estava embaixo na tabela, a gente conseguiu subir, classificar, mas nosso time é muito novo também, então você fica 20 profissional, 20 profissional. Então, acho que é isso, tipo, a gente tentou fazer o que a gente pôde ali. A gente fez o que a gente pôde, porque foi muito conturbado. Até mesmo pra gente que vai pra seleção, que vai, volta, vai e volta. Então, é difícil, assim, você chegar e você tem que voltar a rotina, tudo de novo. Então, agora, assim, da Copinha, pra mim, foi um tempo que eu consegui firmar, assim mesmo, com o clube. E Pegar até, uma sequência boa. perfeito. Mari, sobre seleção, já que tu citou também, né, esse assunto, como é que foi viver esse ano? Porque, claro que vocês estão na base e estão representando a seleção, são o futuro do Brasil logo ali na frente.
Foi um ano também de conquista da medalha de prata, que o Brasil não vencia há muito tempo, não, fazia tempo mesmo que não ia para o pódio. Nós temos a Copa do Mundo Feminina de 2027. Como é que tu vê tudo isso e essa grande oportunidade de, quem sabe, 2027 estar representando a seleção, até mesmo no Beira-Rio, porque o Beira-Rio é um dos estádios que estão aí para sediar a Copa do Mundo Feminina. Como é que tu vê também essas chances na seleção e o ano da seleção brasileira? Eu acho que foi um ano brilhante, assim, né? Tanto de recomeço com o Arthur, que, tipo, ele chegou e já teve uma mudança, assim, bem radical na nossa, tipo, no nosso pódio, assim. Então, tipo assim, a gente subiu muito em comparação aos outros anos, mas na 20 também, né? A gente conseguiu ganhar o Sul-Americano, Sub-20, a gente caiu na Copa para uma seleção que foi campeã, tanto sub-20, tanto sub-17, mas eu acho que para o próximo ano a gente está no caminho, assim, no caminho certo, vamos dizer. Maritu, como essa presença na base da seleção, tem a presença também na base do Inter, mas no profissional, queria te ouvir como é essa integração, e aí você pode falar do Inter, pode falar da seleção, acho que especialmente do Inter, mas como é que é esse trabalho e o quanto que você tem recebido de confiança do clube para chegar no profissional, poder desempenhar? O Inter tem uma safra que ela é muito boa de goleiras, né? Cada uma que entra responde muito bem. Como é que é essa integração no profissional, se você quiser falar do Inter e se quiser falar também da seleção principal? A seleção é um sonho, né? Não podia ainda estar presente, mas é algo que eu almejo muito mais para frente. Mas do Inter a gente tem um apoio muito bom, as meninas acolhem bem. Então, eu sou muito bem recebida quando eu tô, tanto pelas meninas, tanto pelos profissionais que trabalham. É um ambiente bom para a gente estar e a gente consegue desenvolver bem. Para quem está nos ouvindo, Mari, queria que tu falasse um pouco do teu início no futebol, porque tem uma história que ela é bem curiosa, né? Começou em outra modalidade, mas queria que tu relembrasse um pouquinho do teu início do futebol, como é que foi viver outras experiências, até decidir mesmo que tu seria goleira, que tu realmente seguiria nessa profissão. Eu comecei no atletismo, mas eu já praticava outros esportes, né? Eu já fiz natação, vôlei, teve um rodízio, assim. Mas futebol mesmo que eu fui levar a sério, assim, com 15, quando eu estava no Espírito Santo. E aí eu fui pro Fluminense perto dos meus 16, que foi, acho que foi em junho. E aí fui para uma semana de avaliação lá e acabei passando. E aí nisso já virou julho e aí eu fui pro Brasileiro, sub-18. E aí eu tive a minha primeira convocação para a seleção também. Foi tudo muito rápido, assim, muito rápido mesmo. E hoje em dia tu ainda pratica alguma dessas modalidades ou a vida é tão corrida que não deu mais para fazer nada? Tipo, no começo eu tentava assimilar um pouco, porque eu era bolsista, mas depois não consegui mais, porque fica muito corrido, né? É porque você está numa transição de profissional e base, então você treina em cima, treina embaixo, então não tem tempo assim para outra especialidade. Ou seja, a agenda de Mari Ribeiro está completamente lotada. São muitos compromissos, muitas decisões, muitas participações. Dá para dizer que nesse ano de 24 foi bastante movimentado. Muito, Eu, muito movimentado. eu puxei esse assunto da tua carreira também, porque essa decisão contra o Fluminense é um reencontro justamente contra um time que você já defendeu. Queria te ouvir se isso tem um gostinho especial, como é que tu vai olhar para o outro lado. Claro que dentro de campo vocês são adversárias, mas como é que tu pensa nesse reencontro contra o Fluminense justamente em uma partida que vale título? Eu sou muito grata ao Fluminense, né? Porque é o Fluminense que me formou como goleira, eu cheguei aqui já moldada praticamente, então eu sou muito grata, tenho um carinho muito enorme por eles, mas dentro de campo a gente é outra história. Mas acho que é isso, tipo, eu tenho um carinho com eles muito grande,
por eles terem me formado, eu não estaria aqui hoje se não fosse eles. Mas jogo não tem. Aqui eu sou Inter, eu represento essa camisa, então vamos pra cima. É claro que tem aquele sentimento, Mari, mas tá defendendo o Inter agora, então, mas eu imagino que tenha com um pouco de olhar para trás e ver tudo que tu fez, né, com o Fluminense, agora tá com a camisa do Inter. Como é que, assim, nesse momento da carreira, como tu tá se sentindo? Já concluiu tudo que tu pensava? Claro que tem muita coisa ainda para conquistar, mas como é que tu se sente hoje, assim, em termos de carreira? Eu acho que de base eu me sinto quase completa, porque a gente teve já o brasileiro, né? Eu consegui ganhar o brasileiro sub-20, consegui também a conquista do gaúcho profissional no ano passado. Teve o sul-americano, então acho que as principais de base, assim, eu consegui ter muito sucesso. Aí falta mesmo a copinha, a me esperar. Bom, domingo tá aí, né? Domingo tem essa possibilidade. Já que a gente falou de 2024, queria te ouvir também sobre 2025. Tem contrato com o Inter ainda até 2027. O que tu projeta para o ano que vem? Pode ser em termos do profissional, com a seleção, até se tu já tem alguma meta definida para o ano que vem? Ano que vem acho que tá mais com o profissional, né? A gente está numa transição agora para firmar em cima. Eu acho que é isso. Acho que a principal, assim, é estar mais e ter mais oportunidade. Durante o nosso bate-papo, Mari, tu chegou a citar sobre a situação aqui no Rio Grande do Sul, né, tudo que ocorreu em maio. E durante a entrevista coletiva, até para falar sobre a final, o técnico David da Silva ele comentou que chegar a essa decisão é uma forma de homenagear o estado do Rio Grande do Sul. O quanto que isso é importante para vocês e se tu puder dar um relato, porque muitas atletas acabaram sendo atingidas por conta de tudo que aconteceu, como é que vocês tiraram forças e também essa volta do foco mesmo, já que foi um ano tão conturbado, e o que pode representar mesmo, em forma de homenagem aqui para o estado, essa conquista de domingo? Acho que foi muito louco, assim, coisa de outro mundo que aconteceu. Eu mesmo cheguei quando já tinha acontecido tudo, que eu fiquei fora, estava no Sul-Americano, então, tipo, quando eu cheguei, eu lá não tinha noção das coisas que estavam realmente acontecendo. Então, quando eu cheguei que vi que foi algo fora da curva, assim, absurdo. Mas a gente se uniu bastante, assim. A gente tentou ajudar até onde a gente pôde, a gente fez campanhas, eu mesmo fiz uma campanha no meu Instagram junto com a Lara e com a Guta. A gente conseguiu arrecadar bastante coisas, o clube também, as meninas ajudando muito, várias ONGs que tinham, abrigos que tinham perto, então a gente tá jogando por eles. A gente decidiu isso, no profissional foi isso, a Bruna sempre deixou claro que a gente não joga só pra gente, mas para todo mundo que sofreu com isso. Bom, então se eu te perguntasse o que pode representar essa conquista, tem esse peso especialmente para o Rio Grande do Sul. Com certeza, acho que as pessoas, os torcedores, eles merecem muito isso. Mari, para a gente fechar o Resenha das Gurias, a gente tem duas perguntas que a gente faz muito aqui, que é para falar da resenha mesmo. E queria te ouvir, vou começar pela primeira, sobre quem é a Mari Ribeiro no vestiário das Gurias Coloradas, se é a mais quietinha, se é quem leva a caixinha. Como é que é a Mari no vestiário antes do jogo? Acho que é o meio termo. O meio termo, assim. Eu levo a caixinha, mas tem hora que eu já dou a desligada, mas concentro mais, fico de fone, mais no meu canto, pensando no jogo. Tá, muito bem. E a segunda pergunta é sobre quem é a mais resenha do vestiário do Inter. Podemos falar do vestiário na Copinha. Nesse momento em São Paulo, quem é que brinca mais, quem é que dança? Queremos nomes. Acho que as cariocas, as gêmeas, as duas não param quietas, né? E- Aí tem, acho que a Gabi também, a Gabriela também. Tem bastante gente. Nossa, tem bastante gente assim que dá uma movimentada a mais. Dá pra dizer que é um vestiário que ele é mais nesse astral ou ele é um vestiário mais sério? Nossa, é mais alegre, mais zoeira, todo
mundo brincando ali. Muito bacana. Mari, muito obrigada por nos atender, por conceder essa entrevista nesse momento que é decisivo para vocês. Toda a sorte no jogo de domingo e, além disso, também sorte em 2025, que teus sonhos possam ser realizados. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade de representar as meninas aqui. E torçam pela gente, a gente vai dar nosso máximo. Foi o que eu falei na minha postagem do Brasileiro, que a gente vai voltar a sorrir e a gente está no caminho. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Mari. Grande beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então anote na sua agenda aí, neste domingo, 5 da tarde, Inter e Fluminense, a decisão da Copinha Feminina no estádio Pacaembu, em São Paulo. As gurias coloradas que tentam esta conquista inédita. O Inter, que é uma referência quando se trata de base aqui no futebol feminino do Brasil e tentando mais essa taça. Antes da gente seguir aqui com o programa, deixa eu aproveitar para agradecer muito a nossa parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único. E atenção, hein? Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO.com. Acesse e palpite. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, além de trilegal, com respeito e igualdade. A vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. Nós fizemos esse episódio dedicado exclusivamente à Copinha Feminina para falar sobre esta decisão, mas não para por aí, minha gente, porque na segunda-feira já começa a Ladies Cup, essa competição que fecha o calendário do futebol feminino aqui do Brasil. O Grêmio será o representante do estado nesta competição, torneio que começa nesta segunda-feira, justamente em São Paulo. E no próximo episódio a gente vai falar muito sobre essa competição, ainda repercutindo o título das gurias gremistas. Tem um papo muito interessante até para a gente saber também como estão as movimentações em relação aos elencos. E já que eu falei em movimentações, teve uma notícia também ao longo desta semana, a despedida da zagueira Isa Haas, ela que teve 7 temporadas defendendo as cores do Internacional. Começou lá naquele projeto em 2017, quando o Inter teve o retorno do departamento feminino. Então a Isa Haas se despedindo no Inter, agora é oficial, e ela que deve agora defender as cores do Cruzeiro na próxima temporada. E, além disso, no noticiário do Grêmio, para a gente atualizar as informações de mercado, a Carol Freitas já havia antecipado isso lá em GZH e também no Resenha. Aí a Mila Rodrigues já é um reforço encaminhado com o Grêmio para a próxima temporada. Ela que é uma jogadora que atuou no Santos, aqui no Brasil também já teve passagem pelo Palmeiras, foi formada no Boca Juniors e agora ela é aguardada em Porto Alegre para realizar exames e depois assinar o contrato. O Grêmio que ainda, ao longo desta semana, anunciou diversas renovações, entre elas com a zagueira Mônica Ramos, com a goleira Sol, com a zagueira Brito, com a meio-campista Bia Santos para a próxima temporada. Algumas jogadoras que vão permanecer por próximo ano. No caso da zagueira Brito, até o contrato vai até o final de 2026, um pouco mais em relação a outras jogadoras, além da Dani Barão, que também teve o seu contrato ampliado e vai permanecer no Grêmio em 2025. Na próxima semana a gente volta para falar mais sobre a Ladies Cup com a participação das gurias gremistas, para repercutir também a decisão da Copinha Feminina. Tem muito assunto para a gente falar. Agradeço muito a sua companhia aqui no YouTube de GZH, no Spotify, aqui na Rádio Gaúcha, participando conosco. Deixe o seu like, compartilhe também a transmissão. Estamos em todas as plataformas e a gente volta na próxima semana, sempre na parceria de KTO e ainda Trilegal. Grande abraço a todos!